amores, como vocês estão? Tia Patrícia está com muita saudade. Espero que vocês estejam se cuidando. Lave as mãos com sabão, use álcool em gel e use máscara, tá certo? Isso é para sua própria proteção, tá bom? Vamos ler a palavra? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz assim: não terás outro Deus além de mim. Vamos ler novamente? Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outro Deus além de mim. Esse é o nosso versículo de memorização. Vamos ler com tia Patrícia? Não, repita com tia Patrícia, viu? Não terás outros deuses além de mim. E onde está escrito, tia Patrícia? Quando a gente leu. Êxodo capítulo 20, verso 3. Vamos ler novamente? Não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Mas por que tia Patrícia chegou aqui para conversar com vocês? Nós estamos bem pertinho de uma festa, tá certo? Quando vocês saírem para comprar alguma coisa, vocês podem passar na loja e ver a loja enfeitada. Enfeitada de quê? Roupas, chapéus, comidas típicas, balões, bandeiras, fogueiras. Ah, tia Patrícia, já sei qual é a festa que você está falando. Muito bem, é a festa junina. E é essa festa que nós vamos falar algumas características que tem nela, que nos ensina a não participar. Mas, poxa, tia Patrícia, a comida é tão gostosa, eu posso fazer? Claro, mas não precisa ser no dia, a gente pode fazer durante o ano. Mas vamos estar conversando sobre tudo isso. Mas vamos ao primeiro? Vamos lá? Vamos para as bandeirinhas. Olha o que a Patrícia trouxe para vocês relembrarem. Que as bandeirinhas, elas são bem alegres. Sim, cores alegres, podem enfeitar a rua onde você mora, tá certo? Só que cada uma dessas imagens, cada uma dessas figuras tem uma origem. Não apareceu assim do nada. E é essa origem que a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Da origem, apareceu no costume nas escolas, em algumas igrejas, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro vamos para as bandeirinhas. Acredita-se que a bandeira dão sorte. Então, eles acreditam, os povos antigos acreditavam que as bandeiras, elas davam sorte, tá bom? Quem colocasse essa bandeira ou enfeitasse a sua casa ou a rua, quem enfeitou teria sorte. Mas sorte, nós, como crianças evangélicas, acreditar em sorte, vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios capítulo 16, vamos lá? Para a gente falar, para a gente ver e conhecer quem é aquele que nos dá a verdadeira direção da nossa vida. Provérbios capítulo 16, verso 33, diz assim. Vamos lá. 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, na nossa vida, quem decide é Deus, certo? Então, as bandeirinhas dizem que dá sorte. Não, a sorte vem do nosso Deus. Quem nos dá a direção é o nosso Deus. Quem está escrevendo a nossa história, meus amores, é o nosso Deus. Tá certo? Falamos sobre as bandeiras, não é isso? Agora vamos às fogueiras. Então, as fogueiras, elas têm sua origem também. Não apareceu do nada, tá certo? O que acreditavam os antigos que fizeram as fogueiras para adorar outros deuses? Acreditavam que as fogueiras afastavam os maus espíritos. Quando eles acendiam a fogueira, eles acreditavam que o diabo e os seus espíritos iam embora, tá bom? Mas a Igreja Católica, ela pegou esse costume não para afugentar os espíritos, mas para lembrar o nascimento de João. Certo? Porque o São João, ele comemora o nascimento de João Batista. Então, a Igreja Católica diz que na noite de São João, acende a fogueira para lembrar do seu nascimento. Certo, meus amores? Mas para lembrar, além disso, fogueira é perigoso. Criança não pode brincar com fogueira. Faz mal e é muito perigoso para nós. Aqueles que têm problema também respiratório. A fumaça é horrível. Só que agora foi proibido, já por causa dessa pandemia que nós estamos passando, certo? Você não vai ver fogueira
porque foi proibido pela questão da nossa saúde, tá certo, meus amores? Agora, nós vamos falar também sobre outra característica, ou outra comemoração, outra brincadeira perigosa que se faz na festa junina. São os fogos de artifício. Esse já aqui foi um exemplo que tia Patrícia trouxe, tá certo? Mas existem vários fogos, dos mais simples, que não causam tanto danos, como os lindos, porque tem fogos de artifício muito bonito, e tem fogos de artifício também muito perigosos. Tia Patrícia vai ler para vocês o cartaz que ela colocou, tá? Fogos de artifício não combinam com criança, é verdade. Mas vamos ver o que aconteceu para que se cria, para ter criado, ou porque as pessoas criaram, os antigos criaram os fogos de artifício. Vamos lá? Para alguns católicos, os fogos servem para acordar João e chamá-lo para a celebração. Então a Igreja Católica solta os fogos para dizer que João, chamando João, vem para a celebração, tá certo? Já em Portugal, acredita-se que o estrondo dos fogos de artifício, eles espantam os maus espíritos na noite de São João. Vocês já perceberam que a maior parte das coisas que acendem nessa brincadeira é para afastar os maus espíritos? Mas aquele que está em Cristo, ele está protegido por ele e pelos seus anjos. Não precisa de colocar a bandeirinha para sorte. Não precisa de acender fogueira para sorte. Não precisa acender fogueira para espantar maus espíritos. E muito menos acender o estrondo dos fogos de artifício para também os espíritos irem embora. Jamais. Outra coisa para a gente lembrar. Ah, tia Patrícia, mas eu posso comprar os fogos e de repente o que é que eu faço? Eu boto os fogos de artifício no meu bolso e guardo. Não, é perigoso do mesmo jeito. Sabe por quê? Olha aqui, o que foi que aconteceu? Tem tudo isso, isso foi os fogos de artifício, certo? Essa criança, a maior parte dos hospitais nessa época, recebe crianças queimadas com fogos de artifício. Então, o guardar os fogos de artifício no bolso é perigoso de qualquer jeito, certo, meus amores? Aí vai acender e muitas vezes eles falham, passa um tempo. Quando a pessoa vai pegar, ele explode na mão da pessoa. Olha o problema, tá certo? Então, fogos de artifício não é para criança, também não é para adulto. É perigoso, certo? Lembrando que foi feito para... a Igreja Católica diz que é para acordar, para chamar João para a celebração. E bem antes, lá em Portugal, diz que é para espantar os maus espíritos, seja o diabo com os seus espíritos, tá certo? Vamos agora para o outro. Que outro é esse? Os balões. Ah, tia Patrícia, os balões são tão lindos. Quando a gente coloca o fogo lá no finalzinho dele, que a gente solta, que ele começa a subir, é tão legal, é tão lindo. Mas o que foi? Quem foi? Quando originou esses balões, qual era o objetivo dele? As pessoas acreditavam que os balões levam os seus pedidos para São João. Só que soltar balão é perigoso. Mas perigoso por quê? Em muitos lugares foram proibidos, sabia? Mas sabe por quê? Porque causa incêndio. Tudo que sobe, uma hora vai descer. E os balões subiam, certo? Balões enormes. Tanto que eles são bem coloridos. Olha eles aqui, ó. Aqui tem o fogo, tá certo? Então, quando eles iam subindo, isso aqui é papel, quando eles iam subindo, é um momento que o fogo pegava neles todos. E ali fazia uma chama e caía. Quando caía nas casas. Em fiação, né? Nos fios elétricos, na eletricidade, né? Então prejudicava. Nas casas causava incêndio e também nas florestas. Os animais sofriam, a natureza, na realidade, em geral, sofria nesse período. Então, o que foi que aconteceu em muitos lugares? Foi proibido o uso de balões, porque causa incêndio e até mortes. Tá certo, meus amores? Então, os balões são prejudiciais também para nós, para os animais. Veja quantos problemas.
Então já vimos as bandeirinhas, a origem delas, também já vimos as fogueiras, os fogos de artifícios e os balões. Pronto, além de ver tudo isso, agora nós vamos falar numa parte que vocês dizem assim, mas tia, é tão delicioso, mas a gente pode fazer sem ser no São João, tá? Porque as comidas típicas, elas são maravilhosas, certo? Então, as nossas comidas típicas, pamonha, canjica, milho cozinhado, milho assado, o que mais pede, moleque? Pipoca, o que mais a gente come também, que aparece muito nesse tempo, paçoca, certo? Aqueles quebra-queixos pequenininhos, que são bem docinhos, uns docinhos bem gostosinhos, também comem nessa época. Ah, tia Patrícia, por quê? Como foi que apareceu tanta comida? As comidas elas eram dadas ou ofertadas aos outros deuses. O povo de Israel, não. Tudo que faziam, eles adoravam ao único Deus, tá certo? Foi na época da colheita. Mas os outros povos que não conheciam, eles faziam essas comidas, várias, eram muitas, viu? Comidas para deuses diferentes. Cada povo tinha vários deuses, tá certo? Deus da colheita, Deus do vinho, Deus do ar, Deus da água. Não precisa disso. Nós temos um único Deus para adorar. Então, é por isso que nesse período existem tantas comidas. E são comidas deliciosas, mas são comidas voltadas a outros deuses. A Igreja Católica, ela comemora com certeza essa festa. E existem alguns santos que ela comemora, tá certo? Aí tia Patrícia trouxe a filhinha dela, porque senão ela esquece o nome, tá? E eu vou ler para vocês. Que santos são esses que comemoram nesse período? Santo Antônio, que diz que é o santo casamenteiro, tá certo? E eu vou ler um pouquinho sobre ele, tá bom? Alguns dizem que seu nome verdadeiro é Fernando de Bulhões, que nasceu em Portugal no dia 15 de agosto de 1195 e faleceu em 13 de junho de 1231. Aos 24 anos, foi ordenado sacerdote católico. Na Itália, entrou para a Ordem dos Franciscanos e foi rebatizado de Antônio. Esse santo, ele dedicava-se ainda a arranjar maridos para as moças solteiras. Daí a fama de santo casamenteiro. Moças católicas fazem promessas em troca de desejos matrimoniais na véspera do dia 13 de julho, dia de Santo Antônio. Esse fato acabou, curiosamente, transformando o dia 12 de junho, dia dos namorados. Entenderam, meus amores? Um dos católicos, os católicos, eles pegaram um santo chamado Santo Antônio para ser um desses deuses ou desses santos para comemorar o São João. Outro, a véspera de São João, né? Outro é o próprio São João. João Batista, biblicamente falando, foi procurador de Jesus e veio anunciar a chegada do Messias. Sua mensagem era muito severa, conforme registrado em Mateus, capítulo 13, verso do 1 ao 11, quando chamaram sua atenção para o fato de que os discípulos de Jesus estavam batizando mais do que ele. Isso não lhe despertou sentimento de inveja. Pelo contrário, João Batista se alegrou com a notícia e declarou que não era digno de desatar as correias da sandália daquele que havia de servir, referindo-se ao Salvador. Se em vida João Batista renunciou a qualquer tipo de homenagem ou adoração, será que agora ele está aceitando essa festividade em seu nome? Esse tipo de adoração à sua pessoa? Certamente que não. Mas a Igreja Católica ele comemora o nascimento de São João no dia 24, tá certo? E também São Pedro, certo? Já vimos Santo Antônio, já vimos São João, certo? Que é o João Batista. E agora o São Pedro. São Pedro é comemorado dia 29, tá bom? Ele é considerado como fundador da Igreja Católica, que eu o considero o príncipe dos apóstolos, o primeiro Papa. Por esse motivo, os fiéis católicos tributam a esse
santo, honrarias dignas de um Deus. Para esses devotos, São Pedro é o chaveiro do céu. E para que alguns possam entrar lá, é necessário que São Pedro abra as portas. Então, quais são os deuses ou os santos que a Igreja Católica comemora nesse período? Santo Antônio, depois São Pedro, desculpe meus amores, Santo Antônio, depois São João e por último São Pedro, certo? Todos esses que nós vimos, esse é o último, mas as comidas típicas eram também voltadas para eles, tá bom? Vamos para o último, que são os nossos matutos, mais de caipiras. A tia Patrícia, então, isso aqui é homenageado ao pessoal que trabalha na agricultura. Por quê? Porque usam roupas bem coloridas, chapéus de palhas. E vocês viram que muitas vezes tem roupas remendadas com outras cores? Exatamente. As roupas caipiras são usadas para lembrar os agricultores, o homem do campo. Mas vamos analisar isso, porque não é legal a gente fazer isso. Porque muitas vezes a gente acaba não dando o valor que aquelas pessoas têm. Agricultores têm valor sim, viu? Porque trabalha de só em só, dia a dia, na enxada, trabalhando. E muitas vezes isso aí, essa homenagem para ele, muitas vezes as pessoas não dão tanto valor. E o povo, os homens do campo, as mulheres do campo, elas têm valor sim. Então eles estão de parabéns pelo trabalho do campo que eles fazem. O povo da colheita também é lembrado, o povo caipira também é lembrado do povo da colheita, não é isso? Porque eles são agricultores, eles lá não vão plantar e vão colher muito bem. Então, é trazer essa lembrança do homem do campo, mas tem muita gente que não dá valor. E as pessoas, elas têm que ser valorizadas, independente do que eles fazem. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 17 e verso 5, que diz assim: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, nós precisamos dar valor ao homem do campo. E muitas vezes as pessoas não dão. Tanto que fazem roupas remendadas. Não, o homem do campo é um homem de valor, porque trabalha de só e só. E muitas vezes a gente tem comida na mesa, porque eles estão ali trabalhando. Certo, meus amores? Vimos a origem de tudo isso. A tia Patrícia, então, eu realmente não posso brincar. Mas eu posso comer sim. Durante o ano, você tem um ano todo para comer essas comidas deliciosas, tá, meus amores? Lembre-se, essas homenagens não é pra gente. Nós adoramos ao único Deus. Para fechar, vamos ler novamente o versículo de memorização. Vamos lá. Não terás outros deuses além de mim. Deus, ele é aquele que quer adoração para ele. E onde fica escrito isso? Êxodo capítulo 20, verso 3. Meus amores, se cuidem, não brinquem com os fogos de artifício, certo? Se cuide, tia Patrícia está morrendo de saudade. E até o próximo vídeo. Tchau!